Bom dia a todos aqui presentes. Vamos dar início ao temário de hoje. O título dessa palestra: Óleos essenciais, da ciência aos protocolos, na estética facial, corporal, capilar, mãos e pés, uma simbiose com a eletroterapia. Para proferir esse tema, nossa palestrante é psicóloga, com especialização em aromaterapia e aromacologia, especializações em adições, depressão e síndrome do pânico. Por favor, seja bem-vinda, professora Sâmia Maluf. Para mim não é muito fácil falar de eletroterapia, porque até eu não conheço muito, né? Apesar de estar quase 20 anos com a empresa de óleos essenciais na área de estética. Mas dentro das pessoas com quem eu já trabalhei, a gente monta protocolos, tem muitas máquinas que são usadas, principalmente hoje em dia eu tenho visto muito na tricologia, que é uma área que eu estou dando muita aula, tá? Então eu vou falar um pouquinho da aromaterapia, não sei, tem pessoas aqui que já conhecem, sabem, mas eu queria dar um geral e depois tentar explicar alguma coisa, como as duas podem funcionar. Então, para explicar, a aromaterapia é uma ciência. Por que é uma ciência? Assim como a parte de eletroterapia, a gente tem que trazer uma forma observável, mensurável e registrável. Tá? Eu estou com o stand aí e muitas vezes as pessoas viram e falam assim, eu queria um óleo de lavanda para relaxar. Eu faço massagem relaxante. A partir de uns 2 anos atrás, eu tentei falar para não usarem a lavanda em massagem relaxante. Por quê? Porque a gente faz estudos, eu venho da área de droga dependência, depressão e síndrome do pânico, e eu estou fazendo muita experiência, infelizmente, com camundongas, principalmente na área de neurociência. Então, realmente, a lavanda ela é uma indutora do sono. Ela é um óleo relaxante e ela é um óleo cicatrizante. Eu queimei o meu rosto 2 vezes, com panela de pressão, daqui até aqui. Tá? Claro que eu tenho uma genética boa, mas o óleo essencial cicatrizou muito, e muito rápido. Tá? Quando a gente fala para as pessoas vêm falar assim, aqui é energia. Ok, eu tenho energia, eu posso comprovar isso, porque os óleos essenciais são medidos em frequência de megahertz. Tá? Então, existem pesquisadores franceses que mostram tudo isso. Mas também não é só na parte de vibração. Eu tenho substâncias químicas que eu vou mostrar para vocês. Então, hoje, depois de 20 anos, eu estudo há 40 anos, depois de 20 anos, a forma que eu dou aula já é um pouco diferenciada. E para a esteticista não entrar e falar, eu quero um cheirinho só para fazer a cliente cheirar, como se fosse só uma coisa gostosa, e sem uma função que seja realmente química e comprovada. Tá? Por que é uma arte? Porque ela auxilia no tratamento, tanto mental e emocional, quanto no físico. Então, quando vocês aplicam na área tegumentar, para emagrecimento, ou para acne, ou para mancha, tem um veículo, mas também tem um óleo essencial. E esse óleo essencial, ele vai agir tanto na parte de memória emocional, que isso é você, com o aroma, você lembrar de uma determinada coisa, mas ele também age em neurotransmissões. Por exemplo, eu vou dar uma palestra hoje, no final do dia, sobre estresse e emagrecimento. Então, por que a gente fala que o óleo essencial, ele trabalha muito no estresse? Porque a gente solta uma série de substâncias, glutamato, noradrenalina, e nós temos receptores dos óleos essenciais para isso, assim como os ativos que vocês conhecem. Só que a gente utiliza substâncias naturais. Então, é uma substância que o homem não põe a mão. A gente simplesmente colhe, é destilado em várias partes do mundo, depois isso é enviado para cá, tá? E envasado. A gente não põe a mão. Óleo essencial é de grade terapêutica e você pode, inclusive, ingerir, porque está na área médica francesa. Aqui a gente não pode, tá? E ela trabalha o corpo de uma maneira natural e holística. Por que holística? Porque eu entendo a pessoa como um todo. Eu vou usar ferramentas como eletroterapia, eu vou usar ferramentas como cosméticos, mas eu também estou usando os óleos essenciais de forma a serem ativos, para eles terem uma eficácia.
tá? E simplesmente não é um cheirinho. Eles vão atuar no nosso corpo restaurando nossas energias. O que é restaurar a nossa energia? É trabalhar com uma homeostase. Então, a partir do momento que a gente inala e exala, eu estou inalando vida, oxigênio, e estou exalando gás carbônico. Quando eu inalo um óleo essencial junto, eu estou fazendo parte de uma modificação bioquímica, que nós somos regidos bioquimicamente, né? E tudo que as máquinas fazem, elas também vão mexer em várias áreas do nosso corpo, fazendo o quê? Estimular colágeno, estimular uma série de coisas, causar uma inflamação para depois a gente poder ter que o corpo produza algumas coisas. Os óleos essenciais, eles fazem isso. E por isso que é muito bom usar os dois juntos. Vai ter uma eficácia muito maior. A gente está vendo na tricologia, tá? Porque está sendo meu âmbito hoje maior. E aí proporciona um balanceamento entre corpo, mente e espírito. O espírito não tem a ver com religião, tá? Tem a ver com frequência de onda que a gente também tem. O nosso corpo também tem frequência de onda, e cada corpo, cada organismo nosso, cada órgão, ele também tem uma frequência de onda. Então, a gente está mexendo de uma forma vibracional também. E ela complementa outras terapias que buscam a cura. Hoje, a gente está dentro de hospitais, dentro de medicina integrativa. Mas eu trabalho com a estética, eu trabalho com médicos, eu trabalho com pet shops. Então, para mim, não tem área. Eu trabalho com todas as áreas que podem ser utilizados os óleos essenciais. Para vocês saberem conceitualmente, quando vocês falam cheirinho e que vocês entram numa loja, realmente é um cheirinho, tá? Porque a aromacologia é uma ciência que ela foi montada em 1992, foi primeiro pensado por um neurologista, que ele tem um local chamado Smell and Taste Chicago Foundation Research, que a gente faz estudos só de inalatório para emagrecimento, para parar de fumar, para usar determinadas drogas. Mas isso é muito usado para quê? Tudo que vocês compram, do dia que vocês nascem ao dia que morrem, a gente é bombardeado por aromas. Só que, na maioria, a gente transforma isso em sintético. Porque um perfume ele é criado por épocas. Na minha época, era a parte do patchouli, que a gente andava na Rua Augusta, eu estou perto dos 60, e que a Rua Augusta era carpetada, e aí vinha muita roupa da Índia, o pessoal fumava maconha, então você fala com as mães da minha geração, patchouli é cheiro de maconha para elas. Assim como na década de 50 e 40, era óleo de rosas, eram perfumes de rosa. Hoje, vocês mais jovens, vocês usam muito frutais. Então, a gente estuda isso. Por exemplo, eu crio identidade olfativa para determinados locais, baseado em tudo que existe. Então, logotipo, as cores, missão, valores. Isso é aromacologia, tá? Quem nasceu na década de 80? Quem lembra de borracha com cheiro de melancia? Então, tinha borracha, tinha caneta, tinha tênis, e depois foi lançado um perfume do Calvin Klein, eu acho, que era Obsession. Então, da década de 80 para frente, entrou Victoria's Secret, tudo. Então, hoje em dia, a gente monta um aroma para trabalhar no consumidor. Tá? Na psicologia do consumidor, o que a gente está fazendo? Está buscando vocês pelo olfato para vocês comprarem mais. Ruim, né? Só que eu só trabalho com óleo essencial. Vocês podem entrar para comprar, que vocês sentiram aroma, mas não é sintético. A aromatologia é o estudo científico dos óleos essenciais e que é na área francesa. Existe a escola francesa e a escola inglesa. A escola francesa veio do René Maurice Gattefossé, que queimou as mãos, descobriu que a lavanda cicatrizava. Por sorte, eu já tinha o conhecimento da lavanda, então pude tratar 2 vezes. E o que acontece? Na aromatologia, eles fazem mais pesquisas com os ativos químicos e eles usam tanto na pele, tá? Pelo sistema tegumentar, massagem, uso tópico, mas eles também usam via oral, que tem umas cápsulas que você compra na França, tá? Para pingar o óleo essencial, e eles usam também cápsulas, você compra prontas para TPM, para infecção urinária, e também eles usam vaginal e retal. Tá? Aqui no Brasil, tudo isso é proibido. Vocês vão escutar de um monte de outras empresas, você toma óleo essencial para emagrecer. Mentira, não toma, porque vocês não sabem se o óleo é grade terapêutico ou não. Tá? E se ele tiver misturado com Renex,
dipropileno glicol, vocês não vão saber, vocês vão pelo preço, tá? Uma coisa é óleo de grade terapêutica, outra coisa é óleo técnico, que é montado para perfumaria, que é vendido em indústria de matérias-primas. Então, tomem muito cuidado com o que vocês compram realmente, tá? O que são os óleos essenciais? Então, eles são substâncias voláteis presentes nas plantas. Como é que eu vou saber? Eu vou descobrir, eu vou fazer pesquisas mundialmente, ou eu vou para a Amazônia. Como é que eu vou pesquisar se uma planta tem óleo essencial ou não? O que define ela? Cheiro. Então, a planta tem cheiro, ela tem óleo essencial. Talvez não seja economicamente viável a gente extrair. Por exemplo, o óleo essencial também é feito para atrair, para ser polinizado e sobreviver e afastado. Se a gente estivesse aqui num local, ficasse tudo fechado e tivesse um campo e a gente não teria condição de se alimentar. Mas lá fora tem um lado que é uma plantação de arruda e outro lado que é plantação de rosas. O que nós comeríamos? Por quê? Porque o aroma é muito mais gostoso. E a arruda, a gente já sabe, pelo cheiro dela, a gente sabe que ela deve ter componentes que não são bons. Nós, no momento em que nos tornamos bípedes, a gente diminuiu o nosso córtex olfativo. Os animais, quem tem cachorro aqui sabe, né, que antes de você chegar, se você está em casa ou alguém da casa, ele já fica totalmente diferente, né? Então, nós ainda compramos pela visão, a gente vai, pega um produto e não sei o quê, mas na hora de pegar um produto para usar ou para alimento, o que a gente faz? Cheira. Criança, quando vai comer, o que ela faz? Cheira. E a gente faz, não faz isso que é mal educado. São provenientes de folhas, como a hortelã, alecrim, de flores, lavanda, ylang-ylang, gerânio, talos. Então, eu tenho casca de árvores, eu tenho talos de determinadas plantas, cravo, canela, cedro. De haste, a gente tem da lavanda, que você tira a folha, tira a flor. Pecíolo, gente, pecíolo é uma coisa desse tamanhozinho pequenininho, tá? Ou tem um grandão. A baunilha, ela é tirada de um pecíolo de uma orquídea. Aquela vagem, na verdade, é um pecíolo. E o açafrão que a gente usa para comida, que é uma coisa pequenininha desse jeito, a gente também extrai óleo essencial. Mas são 2 óleos entre estes, né, que são caríssimos, porque é muito difícil a extração. E aí eles são produzidos por praticamente todas as plantas, em especial as que a gente divide em famílias, né? Laureáceas, mirtáceas, labiadas, rutáceas, umbelíferas. Por que em curso a gente sabe? Porque cada planta dessa produz num determinado local, numa determinada célula, e a gente, sabendo da família, a gente já começa a saber o nome, sobrenome, a genealogia da planta toda, tá? Para poder vir aqui e dar uma palestra para vocês e falar, isso funciona com isso. E são constituídos por substâncias químicas que têm óleos essenciais que têm mais de 800. O ylang-ylang tem mais de 800 componentes. Tá? A hortelã-pimenta tem mais de 300. Então, aqui, eu faço um resumo assim. Então, são substâncias naturais, fragrâncias variadas, encontradas nesses locais, substâncias complexas, são voláteis à temperatura ambiente, são lipossolúveis, ou seja, a maioria é hidrofóbico, tá? Odoríferas, líquidas e podem conter mais de 300 compostos. Tudo bem? Então aqui é defesa e atração. É basicamente isso. A atração é para ser polinizada e as plantas sobreviverem. E a defesa também. Todo mundo conhece a melaleuca aqui, não é? Ele foi montado, a planta criou para defesa ou para atração? Para defesa, para que vocês usam? Não é para bactéria de acne? Na podologia não é para onicomicose, para fungo? Então, assim, quando é de defesa, o aroma não vai ser tão bom, porque existem substâncias que são muito fortes, tá? Os óleos essenciais são substâncias químicas formadas a partir de hidrogênio, carbono e oxigênio. Quando eles se juntam, hidrogênio e carbono, eles formam terpenos. Quando se juntam hidrogênio, carbono e oxigênio, formam os terpenoides. Só para vocês terem uma ideia, tá? Os monoterpenos têm 10 moléculas de carbono, os sesquiterpenos têm 15 e os diterpenos têm 20. E os terpenoides são vários, álcools, ésteres, aldeídos, cetonas, óxidos, fenóis, ácidos, lactonas e um monte, tá? Quando a gente fala de um óleo essencial,
Só para vocês saberem, tá? Eu fiz uma base da aromaterapia. Isso tudo aqui são ativos, tá? Que são chamados majoritários. Então, quando eu falo que um alecrim, na verdade, ele é vasodilatador, ele é desintoxicante, é porque um dos componentes mais altos que ele tem é a cânfora. Mas a cânfora também tem um problema seríssimo, que ela não pode ser usada por pessoas que têm pressão alta ou epilepsia. Então, as pessoas estão achando que a aromaterapia é uma coisinha de qualquer jeito, e não é. Isso aqui, ó, vocês estão vendo tudo isso aqui? Ó? Isso daqui são outros componentes. São componentes que a gente sabe o nome e que tem que ter um percentual, mas tem outros aqui, ó, que a gente põe na cromatografia chamado outros. Por isso que a gente fez, por exemplo, eu tenho um óleo que eu uso muito para dores musculares e pós-operatório, de abdominoplastia, lipoaspiração, ortopédico, que eu fiz 2 anos um trabalho com o São Paulo, tá? Com o Turíbio, Dr. Turíbio. Só que não podem ser usados porque esses outros aqui a gente não sabe se eles vão dar doping. Tá? Então, quando a gente fala para ter cuidado. Por isso que eu tenho um folder até dado para vocês com todas as possíveis funções, as que são mais usadas. Aroma e essência, óleo essencial e essência. Aroma sintético eu posso desenvolver tudo, até aroma de couro novo. Quem gosta de panetone aqui? A gente cria também, tá? Só que os naturais, eles têm um efeito terapêutico, o sintético não tem. Tá? Então, usar a essência, o óleo que é misturado, não vai ter efeito nenhum. Óleos vegetais são aqueles que nós usamos, que vêm de semente de frutas oleaginosas e só podem ser usados prensados a frio. Outro dia, uma professora me perguntou, mas a gente pode usar óleo de cozinha? Posso? Óleo de cozinha a gente deveria usar na nossa alimentação? Por quê? Porque ele é saturado. Eu vou colocar uma coisa saturada na pele, vou intoxicar a pessoa, né? Óleo vegetal. Ácidos graxos, vitaminas e minerais, prensagem a frio, aroma suave, não solúveis em álcool, maior penetração na pele, menos concentrado e pouco voláteis. Quando eu falo de maior penetração na pele, eu não falei que o óleo essencial tem uma menor penetração, eu vou usar um veículo, e de preferência o óleo vegetal. Outros carreadores que vocês usam, gel neutro, creme neutro e argila. E aí, o que é que a gente fala? Que eu tenho uma substância lá que eu mostrei na cromatografia, A, uma substância B, que eu formo uma substância C. Então, eu posso tirar a cânfora. Vocês usam cânfora só, não usam? Mas no óleo essencial de alecrim, eu tenho cânfora, mais outra substância que vai formar uma substância C. Então, um óleo essencial ele tem muito mais efetividade do que simplesmente um ativo, que é o que a alopatia faz. Tá? Permeabilidade, então eu vou falar um pouquinho do vapor. Se a gente inala, ele vai direto para o nariz, mas vai para o pulmão, coração e vai para o cérebro muito rápido. Então, a forma mais rápida de eu conseguir, por exemplo, num emagrecimento, parar o acting out, é simplesmente inalar. De outra forma, ingerido, vai passar aqui pela cárdia, fígado e depois vai ser usado no cérebro. Quando a gente usa na pele, ele vai fazer essa mesma forma, só que vai pelo sistema tegumentar, tá? Que é basicamente por aqui. Quantidade que deve ser calculada é regra de 3, diluição de 1 a 4%, não usar mais de 4 óleos, prescrição individual, sinergia agradável para quem for usar e ter o foco terapêutico. Quando for comprar, saber nome em latim, frasco de vidro, hermeticamente fechado, registro, química, lote, prazo de validade. Isso aqui tem gente falando que está registrando em grau 2. Isso aqui é uma medicação, mas só é que é registrado pela cosmética, tá? A Anvisa só deixa a gente registrar na cosmética. Por isso, um óleo bom ou medicinal, eles não têm diferença. Por que aromatizar o seu espaço? Então, sensação de bem-estar, ação terapêutica, ferramenta de atração. Tem uma série de coisas, depois eu posso deixar e autorizar para você passar essa palestra, tá? Por que usar óleos essenciais na estética? Então, como dissemos anteriormente, os óleos essenciais, visto pela cromatografia, são ativos 100% puros, tá? Cada óleo essencial irá trabalhar na área dermatológica, havendo permeabilidade cutânea. Qual é a função de um equipamento aqui agora? Tá?
Eu não sei nem se eu procurei, eu pus um conceito meio simples, porque vocês conhecem muito mais de eletroterapia do que eu. E aí, o que a gente fala? De fazer uma simbiose entre aparelhos e óleos essenciais. Porque eu posso conseguir resultados muito maiores se eu utilizar, por exemplo, vocês têm alta frequência, têm corrente russa, vocês têm laser. O laser eu tinha medo, tá? Mas ontem eu conversando com uma pessoa, ela obteve básicos resultados maravilhosos usando o óleo essencial antes e o laser depois. Isso eu não tinha conhecimento, eu virei até para a Márcia que eu vou fazer teste, eu vou pedir para ela fazer teste, mas ela me mostrou os resultados de tricologia e me mostrou resultados corporais fantásticos, tá? Então, seja o aparelho que vocês usarão, na verdade, vocês podem usar o óleo essencial posterior. Oi. Passa o óleo, tira ou retira ele? Você vai usar aqui, como eu falei, ó. Eu estou falando de um Stimulus Face, tá? O que você vai usar aqui? Você vai facilitar o tratamento com as funções que aqui tem e depois você vai usar o óleo essencial. Eu não tenho conhecimento ainda, não fiz experiências, porque a minha área é mais mental. Eu tenho certeza do resultado do óleo essencial e tenho certeza do resultado da máquina. Só que eu prefiro o quê? Que vocês usem os aparelhos primeiro e depois os óleos essenciais posterior, porque isso eu tenho a experiência, tá? Então, vocês preparam a pele, vocês criam inflamações, vocês fazem uma epiremia, fazem um peeling de diamante e depois vocês utilizam os óleos essenciais, porque tudo isso aí, o que prepara a pele? Para ela ser mais permeável, não é? Se eu estou preparando a pele para ela ser mais permeável a ativos, se eu estou usando óleos essenciais, que são nanomoléculas, se eles aromatizam pela volatização, imagine que ele entra e permeia na pele. Tá? Então, vocês estão melhorando a permeabilidade para receber os ativos. No caso, os óleos essenciais, que são substâncias micro, nano, tá? Que hoje está falando muito em nanotecnologia. E aí, o que eu falo? Eu recomendo aqui o gel, porque nessa face eu recomendei um ativo que não tem oleosidade, que ele seja mais aquoso, porque tem compatibilidade com a pele. Tanto o óleo quanto a água, elas têm muita compatibilidade com a nossa pele. Tá? Então, aqui eu fiz uma sugestão de usar o alecrim para também usar a potência e desintoxicar e fazer uma série de regenerações. Esse aparelho Beauty Steam, podem usar o óleo que vocês quiserem, tanto para emoliência na pele, vocês podem usar no sistema tegumentar, mas tem um local que vocês colocam dentro do reservatório, então pode ser colocado óleo essencial no reservatório, não precisa ser muito, uma gota apenas, tá? E se quiser, colocar uma gota no Chamex. Por que eu não falo de usar direto no Chamex? Porque vocês vão querer mudar o aroma de acordo com a atividade que vocês vão fazer, né? Então, eu posso usar o vapor junto com o ozônio, tanto para relaxar a pessoa e eu estar fazendo uma emoliência na pele, tá, com a melaleuca, ou vocês podem pegar em uma pessoa que está na TPM, vocês podem usar um outro óleo que é um fito-hormônio, o gerânio. Então, o que vocês estão fazendo? O que a gente fora chama de tecnologia e natural. Então, é Aesthetics and Wellness. Hoje em dia, fora só se faz isso, tá? Na área de estética. Não existe tratamento estético sem você tratar a pessoa num bem-estar. Por exemplo, esse é um aparelho que vai trabalhar muito no corporal. Ela me explicou vários nomes, eu pus aqui a imagem de um, mas o que vocês vão usar? Vocês vão usar um produto que seja permeável e utilizado para o emagrecimento, para a gordura localizada, para a lipólise. Então, aqui eu tenho 8 óleos essenciais em sinergia. E você também usa pelo sistema tegumentar, pelo sistema olfativo, tá? Porque a gente usa de âncora para as pessoas, em vez de comerem uma bolacha, a hora que elas sentem vontade, elas inalam isso, tá? Do vidro, e baixa o actin alto. E aí existem outros aparelhos que eu posso fazer aplicação de vários óleos essenciais. Tá? Aqui eu apresentei um pouco da minha linha, tá? Com o Stimulus 3D. E dentro dessa correria, gratidão. Eu tenho 10 minutos ainda? Estou com a boca seca.
Tem pergunta? Para tricologia, eu uso o laser, o soft laser, e após o soft laser que eu uso o óleo essencial. Aí eu fiquei interessada em saber como é que ele... E essa nova técnica de usar ele antes de usar o laser, sem mais informações. Então, eu estou trazendo isso porque me foi falado ontem por uma pessoa que utiliza todos os aparelhos da HTM. Ela me mostrou foto de várias pessoas na tricologia, porque eu sempre falo na tricologia, põe o óleo essencial primeiro para fazer todo um trabalho, mas antes eu uso a alta frequência, recomendo a alta frequência, depois o óleo essencial. E aí, se quiser, a máscara de argila e depois o óleo com óleo essencial para trabalhar couro e fios. Essa pessoa, ela passou os óleos essenciais, como eu recomendo, e ela está usando laser. O laser com o de LED, cluster. Então, assim, quando você vai trabalhar uma alopecia androgenética, seria maravilhoso, né? Eu, por enquanto, sempre recomendava o seguinte, use antes e depois passe o óleo essencial. Então, eu vou procurar fazer uma série de pesquisas, porque, assim, dentro das universidades de pós-graduação, eu estou começando a dar aula de aromaterapia, e em cursos livres, que tem várias escolas aí. Eu não tenho essa experiência do depois, mas eu vou fazer os testes para, na verdade... Há um tempo atrás, eu trabalhava como aromaterapeuta. Quando nós fazíamos banhos terapêuticos de imersão ou um escalda-pés, muitas vezes nós usávamos alguns óleos que eram dermoirritantes, que são os dermocáusticos. Vamos perguntar se tem lógica. No curso que ela fez, era orientado a usar o leite em pó junto com os sais, para não grudar na pele, para quando ser diluído na água, o que irrita a pele não grudar na pele, sim no leite em pó. Isso tem lógica? Há 20 anos atrás, quando eu trouxe a aromaterapia para o Brasil, eu comecei a dar aula. Então, a gente falava nos veículos, lembra que eu mostrei para vocês o gel neutro, argila e não sei o quê? Eu preciso diluir o óleo essencial em alguma coisa, porque uma gota de óleo essencial equivale a 70 xícaras de chá. Tanto que no facial é uma gota apenas. Uma gota. Tá? Existem óleos que são dermocáustico, que eu vou dar uma palestra amanhã sobre peeling. A lógica é que você precisa de qualquer produto para diluir, seja sal do Himalaia, sal de cozinha, óleo vegetal, qualquer produto. Porque na água ele vai ficar só aqui em cima. Tá? Por que ali na caldeira não tem problema? Porque a caldeira vai esquentar a água e ela vai estar levando a molécula para você. Tá? Então não tem nenhum problema. Só que eu tenho um produto chamado Anex, que é um anestésico, que eu uso na micropigmentação, uso na podologia, uso para tirar sobrancelha, que eles são dermocáusticos, mas eles são analgésicos. Você sabendo usar, você tem resultados maravilhosos, mas o que você fazia tem sentido, sim. Eu tenho um stand aqui, vocês estão à disposição, tá? Eu tenho uma palestra hoje e amanhã, e no folder vocês podem mandar dúvidas. Vocês entram no site, depois tem atendimento @bysamia, ou me achar hoje e amanhã aqui. Muito obrigada.